O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. Então, pessoal, vou falar sobre as matrizes, ou então chamadas de arrays, né? Uma matriz ou um array é uma estrutura de dados que permite o programador inserir mais de um elemento dentro de uma variável. Imagine que eu queira armazenar minhas notas gerais de cada bimestre. Então, eu tenho lá o primeiro bimestre, que eu tive pontuação de 10 pontos, segundo bimestre, que eu tive a pontuação de 5 pontos, terceiro bimestre, tive a pontuação de 7 pontos, e quarto bimestre, 6 pontos. Quando eu vou declarar isso dentro de uma variável, né, a ideia, inicialmente, é que eu crio uma variável para cada nota, né? Por exemplo, se eu quiser calcular a média, né? Aí eu coloco cada nota organizada e depois eu divido os 4 valores por 4, né? Mas será que existe uma maneira mais simples de fazer isso? A resposta é sim, por meio dos arrays. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho uma variável chamada notas, né? E 4 espaços dentro de notas. No primeiro espaço, eu vou colocar o valor do primeiro bimestre, que é 10 pontos. No segundo espaço, eu vou colocar 5 pontos. No terceiro espaço, eu vou colocar 7 pontos. E no quarto espaço, eu vou colocar 6 pontos. De modo que depois eu vou conseguir acessar cada um deles. Como que eu vou conseguir acessar? Por meio dos índices, né? Cada valor dentro da minha variável notas tem um índice. Ele começa no 0 e vai indo 0, 1, 2, 3. Oxe, uma caixa? Calma, não é bug. Vamos mostrar na prática, vamos abrir a caixa branca e mostrar na prática como que isso funciona. Então, pessoal, veja só, a gente tem aqui a maneira criando uma variável para cada número. Então, nota 1 recebe 10, nota 2 recebe 5, nota 3 recebe 7 e nota 4 recebe 6. E aí, no final, a gente calculando a nossa média, né? No caso, seria nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 e divide por 4. E no final, a gente printa a nossa média. Quando a gente executa esse programa, ele deu aqui o valor 7, né? Mas como a gente viu, a gente consegue organizar os valores dentro de uma só variável, né? Utilizando um array. Então, o primeiro elemento é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e o quarto é 3. Cada valor ele está armazenado a partir de um colchete. Então, quando você colocar nota 0, isso daqui vai retornar o meu 10. Quando você colocar notas 1, isso daqui vai armazenar, isso aqui vai retornar meus 5. A saída disso aqui é 5. Quando eu colocar 2, isso daqui ele vai retornar meu 7. E assim por diante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular, vamos fazer primeiro uma soma. A gente pode somar todos esses valores. E se a gente somar todos os valores, eu vou até printar para mostrar aqui como que ele vai. Eu vou printar o nota 0 e vou printar a soma. Veja o que vai acontecer quando eu fizer isso. Nota 0, na teoria, é para ele retornar o 10. E a soma é para retornar 28. E ele retornou justamente esse valor. Se utilizarmos agora para calcular nossa média a partir da soma, a gente pode dividir por 4. E quando printarmos ou imprimirmos, né, na tela, a gente vai encontrar o mesmo valor do outro caso, né, que é o 7. Então essa é uma maneira de flexibilizar o nosso código e não precisar criar uma variável para cada elemento, né? Agora nós chegamos ao conceito de listas encadeadas, conceito esse que é o foco do nosso vídeo, né? Uma lista encadeada ou linked list é uma estrutura de dados que armazena valores compostamente a partir de uma variável cabeça e só pode ser acessada passando por cada elemento da lista. Então é como se fosse um array, só que a gente não consegue acessar por meio de um índice. A gente tem que passar por cada elemento para acessarmos um determinado elemento. Imagine que essa é a memória. Então a gente tem aqui a gente tem um computador, né? Ele tá perguntando onde tem 4 espaços seguidos na memória, porque ele sabe exatamente onde começa, onde termina, e ele sabe onde cada elemento está posicionado na memória, né? Vamos passar, ele vai começar pelo B3. Então, ele foi para o B3 e viu que o B3 e o B4 suportam dados, porém eles não têm 4 seguidos. Então ele vai separar aqueles espaços como se fossem espaços errados. Não é possível armazenar 4 espaços seguidos aí, porque depois do B4 o B5 ele é ocupado por uma variável, né? Ele vai procurar outro lugar. O C1 é possível. C2 também é possível. C3 também é possível.
E o C4 também. Então são 4 espaços na memória, 4 espaços seguidos na memória. Então o computador vai fazer, olha, aqui tem 4 espaços seguidos. Ele vai então armazenar meu valor de nota, minha variável notas, vai apontar para esses espaços na memória, né? Vai separar esses espaços na memória para a minha variável notas. Já uma linked list funciona assim na memória. O computador ele vai procurar, ele não vai procurar 4 espaços seguidos, ele vai procurar espaços na memória. O B3 está livre, o B4 também, o C1 está livre e o C2 também. Então ali são 4 espaços na memória e ele vai armazenar aí. Veja que a estrutura aqui já é um pouco diferente, né? Tenho minha variável cabeça, que está posicionada ali no B3, ele aponta para o B4, que aponta para o C1, que aponta para o C2. Então só é possível encontrar, por exemplo, o valor que está em C2 se eu passar primeiro pelo B3 e B4 e C1. Mas como as listas encadeadas funcionam na prática? Imagine um trem. Veja que o trem possui vagões acoplados à locomotiva. Então aí tem a locomotiva e são os vagões acoplados uns aos outros, e o primeiro vagão acoplado à locomotiva, né? Aí eu tenho a locomotiva, que estão acoplados, né, a partir dos engates. Então os engates eles fazem com que os vagões se liguem. Então vamos pensar da seguinte maneira: a gente tem o primeiro vagão, a gente tem um engate que conecta ao segundo vagão, outro engate que conecta ao terceiro vagão e outro engate que conecta ao quarto vagão. Porém, na programação, como eu disse, a gente não tem vagões, né? A gente tem nós. As aves somos nós. Então, o primeiro nó ele é ligado ao segundo, que é ligado ao terceiro, que é ligado ao quarto. Cada vagão é um nó. Agora, utilizando os números, né? O 10, o valor 10, está ligado ao 5, que está ligado ao 7, que está ligado ao 6. E o 6 está ligado a quem? Ao vazio, ele está ligado ao nada, né? Cada nó é apontado pelo outro, como se fossem os engates dos trens. Logo, eles se organizam na prática da seguinte maneira: dentro de cada nó a gente tem o valor do nó e tem um espaço que ele é destinado para armazenar a referência do próximo nó. Então a gente tem o valor do primeiro nó, a gente tem o valor 10 e um espaçozinho ali que justamente armazena a referência para o nó 5. O nó 5, o nó de valor 5, tem um espaço destinado na memória de referência para o nó de valor 7. Esses espaços em cada nó é o que chamamos de variável de referência, pois contém a referência do próximo nó. Tudo bem, mas como passo em cada nó na prática? Você deve criar um ponteiro que passe em cada um. Vamos dizer que você está no primeiro vagão. Para eu chegar no quarto vagão, como é que eu faço? Ou então, para chegar no terceiro, eu tenho que passar do vagão 1 para o vagão 2, do vagão 2 para o vagão 3, e aí eu chego no penúltimo vagão, né? Que é o que a questão está pedindo. Só foi possível chegar ao penúltimo vagão passando por cada um. Assim também funciona nas linked lists. Utilizamos uma variável que aponta para a posição atual do elemento na lista. Podemos a chamar de atual. Retornamos aqui aos valores, e aí a gente vai ter agora uma variável chamada atual, que ela está apontando, veja que ela está apontando para o valor 10, né, que é o valor da cabeça. E conforme eu vou passando dentro da lista, esse valor do atual vai se alterando, né, vai sempre recebendo o valor do próximo. Então ele vai sempre receber a referência do valor do próximo. Calma, não é bug. A gente vai abrir a caixa branca e vai mostrar isso melhor na prática. Beleza, para a gente criar um nó dentro do Python, a gente vai criar uma classe chamada nó. Pode ser Node em inglês, né? Eu vou utilizar tudo em português por uma questão didática, né? Dentro eu vou precisar, claro, do meu método construtor, certo? Beleza, um parâmetro que eu vou utilizar vai ser o parâmetro valor, né? Que inicialmente vai receber o valor 0. E aí dentro do meu método construtor, eu vou ter uma variável chamada valor, que vai receber esse meu parâmetro valor, né? E outra variável chamada próximo, que vai receber inicialmente nome. O que eu estou fazendo aqui? O meu self.valor, ele vai armazenar o meu valor do meu nó, certo? Vai ser o valor do meu nó. O self.próximo, ele vai armazenar a referência do meu próximo nó, que vai estar conectado a esse. E aí eu criei uma variável chamada cabeça,
que ela vai apontar, detalhe, ela vai apontar, ela não vai receber, ela vai apontar para o meu nó de valor 10, certo? E aí, para que eu anexe outros valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar cabeça, ponto próximo, e vou fazer com que cabeça, ponto próximo, aponte para um nó de valor 5. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Agora o meu nó de valor 10 ele está apontando para o meu nó de valor 5. Se eu quiser ainda continuar, eu posso colocar o meu nó de valor 5 para apontar para um nó de valor 7. Se eu quiser continuar ainda, posso colocar o meu nó de valor 5, que aponta para o valor 7, apontar para o valor 6. Assim eu tenho a minha estrutura já mostrada nos slides anteriores completa. Eu tenho o meu valor cabeça, que aponta para o 5, que aponta para o 7 e que aponta para o 6. Só corrigindo um problema aqui que eu acabei colocando de maneira errada, certo? Mas ele vai apontar para o meu valor 6. Aí você se pergunta, como que eu faço agora para calcular a média disso? Eu vou utilizar aquela variável que eu mostrei agorinha, chamada atual. Ela vai apontar para o meu valor de cabeça, da cabeça. Então, ele vai apontar para o meu valor inicial da minha lista encadeada. Ele vai apontar para o meu nó de valor 10. Posso utilizar um while, que ele vai funcionar enquanto o atual não for none, né? Porque quando for none ele vai parar. Então, o meu while ele vai ficar funcionando até que exista valores dentro de atual. A partir disso, eu tenho que pegar os meus valores de atual, então atual.valor, e eu tenho que fazer todos esses valores serem somados dentro de uma variável chamada soma, né? Que vai pegar esses valores e vai ficar somando. Para isso, antes eu tenho que declarar essa minha variável soma, né? Eu vou colocar o valor 0 nela. Pronto, agora eu tenho minha variável soma. E aí aqui embaixo eu preciso que o meu atual se atualize, porque se eu ficar somando apenas o valor, ele vai somar infinitamente o valor 10, né? Porque ele não está se movimentando entre a lista, né? Ele está apenas parado no valor da cabeça, que é o valor 10. Então eu vou passar para o meu atual receber o atual ponto próximo. Como assim? Quando eu estiver apontando para o meu valor de cabeça, ele vai pegar esse valor e vai somar ele dentro de soma, né? A partir disso, eu estou dizendo a variável atual que ela se atualize. Agora ela vai sair do meu nó 10 e vai passar para a minha cabeça ponto próximo. Então ela vai passar para o meu nó de valor 5. Desse modo, ele vai repetir novamente. Então ele vai pegar o 5, ele vai pegar o valor do 5, vai somar dentro da variável, então já vai ficar 15. E o meu atual novamente vai se atualizar. Então ele vai receber o meu cabeça, ponto próximo novamente, né? Então ele vai apontar para o meu nó de valor 7. Desse modo, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável chamada média, que vai receber minha soma e dividir por 4. Quando eu fizer isso, eu posso então printar o meu valor de média, mostrar na tela, imprimir, e quando eu mostrar o resultado, vai dar o mesmo 7.